Marilu Cabanhas, bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia a todos que acompanham aqui o Jornal Brasil Atual. O Senado aprovou na semana passada projeto de lei que permite a quebra temporária de patentes de vacinas contra a Covid-19 e também de medicamentos e testes de diagnóstico. Foram 61 votos a favor e 13 contra. O PL 12 de 2021 é de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e segue agora para a sanção presidencial na forma do texto substitutivo aprovado na Câmara, com alterações do relator do Senado, o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul. A remuneração do titular da patente, objeto de licença compulsória, será de 1,5% sobre o preço líquido de venda do produto. A quebra de patente de vacina contra a Covid-19 foi uma proposta apresentada pela África do Sul e Índia, com apoio de 100 países, e o Brasil até agora não apoia essa proposta na Organização Mundial do Comércio. Os Estados Unidos também chegaram a anunciar o apoio, mas ainda não avançaram aí nas negociações multilaterais. A gente vai falar sobre esse assunto com dois convidados, o professor Dirceu Greco, ele é médico infectologista, professor emérito da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e presidente da Sociedade Brasileira de Bioética. Olá, professor Dirceu, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia, Pedro, bom dia quem nos ouve. É sempre bom falar com você nesse horário tão bom da manhã, tão fresco, pelo menos para mim aqui em Belo Horizonte. Ah, que ótimo! E como você já falou, né, professor, o Pedro Vilardi, ele que é coordenador do grupo de trabalho sobre propriedade intelectual da Rede Brasileira pela Integração dos Povos. Olá, Pedro, seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado pelo convite, Marilu, é uma satisfação e bom dia a todos e todas e todos que nos ouvem. Vou começar aqui com o professor Dirceu. Pedro, olha, professor, o Brasil já quebrou a patente de remédios para o tratamento de AIDS em 2001, o Neufenavir, né, da Roche, em 2007, o Efavirenz, né, da Merck Sharp Dome. Li alguns de seus artigos, né, e um especificamente, que você faz uma análise abordando aspectos contrastantes, né, entre a epidemia da AIDS e a pandemia aqui do coronavírus. Você aponta que para combater, né, de forma eficaz a Covid-19, o governo deveria ter levado em conta as lições aprendidas com a experiência brasileira no enfrentamento à AIDS, mas não levou em conta, né, por uma série de fatores. Eu queria que você citasse alguns. Bom dia, professor. Bom dia. Você fez um sumário muito interessante aí da história do Pedro Paim, né? Tem de parabenizá-lo, né? Conseguir chegar isso até o final. Eu tinha não estava muito otimista, não sei como é que o Pedro se sentia quando isso começou a tramitar, mas felizmente está aprovado, né? Pelo menos aprovado do ponto de vista formal. Agora, como você bem disse, junto com pesquisadores da Bahia e de São Paulo, nós escrevemos um artigo chamado Antítese da Resposta, comparando o início da pandemia do HIV, a resposta governamental precoce, né, a montagem de um departamento de AIDS para fazer isso, organizações não governamentais, sociedade civil se envolveram completamente, pressionaram, a academia se juntou, quer dizer, isso aí de 1985 até apareceu o SUS em 90, foi um negócio muito interessante, e o Brasil naquela época tornou-se um exemplo. Depois disso acontece muita coisa. Você falou sobre as chamadas quebras de patente, infelizmente foram 4 tentativas, mas só uma foi eficaz. A única vez que houve uma licença compulsória foi no governo Lula, em 2007. Foi o Efavirenz, que foi muito interessante, uma luta enorme, com a pressão intensa norte-americana, contrária, dizendo que o Brasil ia ser retaliado a boca pequena, nunca foi escrito. Fizeram várias pressões que, infelizmente, não foi para frente, mas, infelizmente, foi a única vez que conseguimos fazer isso, apesar da necessidade. Até chegar agora, né? Chegamos aí a 2020, principalmente, quando começa essa história tétrica, né? Da resposta desse governo inepto, incapaz e irresponsável, que foi exatamente o contrário, né? Não teve resposta governamental, impediu os outros, não pensou em nada em relação às compras, e agora nós estamos vivendo um fato complicado, porque as vacinas estão aí. Mas tem uma avaliação recente, acho que foi ontem, uma avaliação recente da Moderna e da Pfizer, esperando vender 6 bilhões de dólares em vacina, esperando um lucro fenomenal e aumentar os preços das vacinas. E nós não estamos conversando muito sobre isso. Eu vou parar por aqui, porque certamente o Pedro
vai complementar. A gente pode conversar muito sobre esses pontos importantes nessa conversa hoje de manhã. Tá bem? Para conversar, esse é o pontapé, vamos chamar, do processo. Exato. E, Pedro, a aprovação desse PL no Senado não foi bem recebida, né, pelo Ministério da Economia. O secretário especial de Produtividade e Competitividade, o Carlos da Costa, disse que a medida é nociva ao país e aos consumidores. Ele acha que vai dificultar a produção da vacina, vai demorar, vai trazer aí insegurança jurídica. A gente sabe que o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, já tinha falado, inclusive lá na CPI, que tinha receio que a quebra de patente poderia prejudicar o rito de entregas de vacinas no Brasil. O presidente Bolsonaro deve vetar esse projeto, mas a tendência é que o Congresso derrube esse veto. E um dos argumentos é que a insuficiência de imunizantes no mundo se deve à falta de capacidade produtiva e não aos direitos de propriedade intelectual. Qual que é a análise, Pedro, que você faz desses argumentos e quais as vantagens, na sua opinião, da quebra temporária da patente de vacina? Obrigado pela pergunta, Marilu. O professor Dirceu sempre muito generoso, eu que sempre aprendo com ele. Eu acho que a gente precisa começar separando dois processos. O processo que ocorre no âmbito multilateral, né, que foi encabeçado por Índia e África do Sul a partir de outubro de 2020, que busca a suspensão temporária global dos direitos de propriedade intelectual, incluindo aí as patentes, no âmbito do combate à pandemia de Covid-19. Né? Isso é no âmbito global, é para suspender as obrigações de todos os países do mundo. Né? E você foi muito certo em dizer que o Brasil primeiro ficou num silêncio constrangedor, depois consolidou a sua posição constrangedora, né? Depois tentou embolar ali um meio de campo, não falou nem que sim nem que não, até que finalmente, alguns meses atrás, o Brasil se manifestou pronto para negociar o texto, né? E com isso um atraso terrível, né? Os dados que a gente tem, e aí, Dirceu, eu estou muito interessado em ler o artigo que mostra as similaridades entre, quer dizer, as diferenças, né, entre a resposta à Covid e a resposta ao HIV, mas no âmbito global eu apontaria uma semelhança, porque desde que as vacinas foram colocadas no mercado e tiveram atestado a sua segurança e sua eficácia, mais pessoas morreram de Covid do que antes das vacinas. Né? E isso é uma história que a epidemia de HIV nos mostrou, né? Que a simples disponibilidade da tecnologia que pode ser usada para combater a doença não é suficiente para que a gente salve vidas. Né? O desenvolvimento dessa tecnologia e colocar essa tecnologia no mercado não assegura que as pessoas se salvem. Né? É preciso políticas públicas e é preciso, fundamentalmente, enfrentar a ganância das corporações, né, que querem controlar esse mercado e impedir a ampla distribuição desses imunizantes. E aí, passando aqui para o nosso cenário brasileiro, falando um pouco sobre o PL, eu tenho uma concepção um pouco diferente do que atrapalha, do que ajuda o combate à pandemia do que o governo Bolsonaro, né? Porque se a gente for pensar em tudo que a gente viveu até aqui no Brasil, né, é muito curioso que um PL aprovado em agosto de 2021 seja responsabilizado por uma eventual demora na entrega de vacinas. E a gente precisa lembrar também, Marilu, e você apontou isso muito bem no início da sua fala, que esse PL ele não se refere apenas a vacinas, ele se refere a tecnologias em saúde. Então a gente tem kits de diagnóstico, a gente tem medicamentos, a gente tem vacinas aí incluídas, é claro, não é? Então, por isso, se a gente pensar nos novos anticorpos monoclonais aprovados para uso emergencial pela Anvisa na semana passada, o Brasil poderia tentar importar de algum país produtor esses anticorpos monoclonais, já que a demanda no mercado mundial é muito grande. Né? O Brasil poderia importar outros medicamentos, como, por exemplo, o Remdesivir, que eu sei que é um medicamento polêmico, mas está no protocolo da Anvisa, de Bangladesh, por exemplo, está disponível. O Brasil poderia, imediatamente após a sanção presidencial, importar esse medicamento. E sobre as perspectivas, Marilu,
Eu acredito... O IFA também, né? Os ingredientes farmacêuticos ativos também, né? Ou não? Então, sobre o IFA, tem esse debate, porque não é suficiente um país emitir licenças compulsórias e etc., como se a escassez no mundo do IFA fosse um evento natural, né? Como se, por exemplo, o IFA fosse que nem o petróleo, né, que tem que cavar um poço para tirar o IFA do fundo da terra. O IFA não é né, uma coisa assim que surge na natureza. O IFA é um bem produzido. Enquanto bem produzido, ele também é tirado do domínio público por patente em várias partes do mundo. São as mesmas corporações que dominam todo o processo de fabricação do insumo saúde, desde a produção das etapas do IFA até o IFA, depois a produção da formulação do medicamento ou da vacina. Então, quer dizer, é um argumento tautológico a gente dizer que porque existe pouco IFA, a gente não vai conseguir produzir alguma coisa com a licença compulsória. A licença compulsória também é o remédio para aumentar a disponibilidade do IFA em termos globais. Perfeito. Eu te cortei no raciocínio. Você quer complementar, não, Pedro? Imagina. Então, já falei muito. Imagina. Dirceu, olha... Eu acho que o Pedro acabou de levantar a bola outra vez, né? Quer dizer, tudo isso foi comentado aí, os artigos, tanto os que eu te mandei, como a posição que eu mandei também, depois eu vou mandar para o Pedro, a posição da SBB, da Sociedade Brasileira de Bioética, o Braço, o SEBS e Rede Unida, posicionando contra. Ele fala exatamente contra o que está sendo dito pelos deputados agora, pelo governo, dizendo que vai prejudicar. Foi exatamente igual, né, Favirense? Disseram que era impossível, ia atrapalhar, não vinha mais indústria para o Brasil, mas pensam, para eles, o Brasil é mercado, não é lugar de se curar pessoas, não. Aqui é um mercado enorme financeiro. Então, na verdade, isso é um risco pequeno. E o outro lado mais importante, que é outra falácia comentada, é que, olha, os países não vão conseguir fabricar, porque não é apenas você fazer a licença compulsória, mas a lei, eu achei muito interessante que ela pegou com detalhe. Eu nem sei se Pedro participou desse processo, mas o detalhe era o seguinte, não é apenas falar assim, não pode fabricar, não. Quando isso acontecer, as indústrias vão ser obrigadas a fazer a abertura de todo o processo. Que esse que é o ponto crucial, a abertura do processo de fabricação. Desde como prepara, como faz o IFA, como congela, descongela, divide, porque aí será possível. E também outra falácia, que os países não conseguirão fabricar. Olha, no mundo, tem pelo menos 11 países que têm autorização pela OMS pré-qualificação de fabricar vacina. O Brasil é um deles, tanto assim, está fabricando aqui. Mas, evidentemente, o ponto é esse, quer dizer, que o hemisfério sul, vamos fazer mais amplamente, né, os locais onde pode produzir, vou lembrar aqui, né, tem o Brasil, a Argentina muito capaz, a Colômbia é capaz, só pensando na América Latina, mas vai para a África, a África do Sul tem capacidade instalada, você vai para a Índia, como já tem, quer dizer, esses países seriam um local de redistribuição de um processo. Um exemplo típico, e Pedro vai lembrar disso, o Brasil compra atualmente medicamento, tudo pelo SUS. Eu não falamos SUS nenhuma vez, mas nós estamos falando tudo aqui pelo SUS. Importantíssimo lembrar para todos. Pelo SUS compra medicamento para hepatite C. Caríssimo. Quando foram lançados, os antivirais espetaculares, estavam custando $90 mil o tratamento. O Brasil comprou por 9 mil. A Índia fabrica por 900. Quer dizer, na verdade, o processo mostra muito bem que, claro, que a Índia não faz de beleza 900 e tem lucro fazendo por 900. Esse projeto é muito interessante para o pessoal saber que licença compulsória não é exatamente tomada da firma para ela nunca mais pensar em produzir. Não, tem um lucro além disso. 1,5% sobre o preço líquido já é mais do que suficiente. Já, claro, que pagou e já repagou 1000 vezes que eles já investiram. E só a última coisa, para lembrar que as duas maiores indústrias estão ganhando mais dinheiro, principalmente a Moderna na América do Norte, ela recebeu $1 bilhão do governo federal americano para investimento, para produção. Então, na verdade, tem um retorno aí que nós estamos perdendo, nós todos estamos perdendo, e vai ser um problema, né, o Pedro e Marilu, se isso for vetado, se o governo resolver vetar, vai ter uma pressão enorme mesmo, porque essa situação que nós estamos vivendo é uma situação de horror, né? Um horror generalizado, inclusive dentro da própria Câmara Federal. Quer dizer, se lá eles voltarem atrás, porque nesse mesmo tempo, Marilu, vale a pena lembrar, está sendo
está sendo votado um outro projeto horroroso para a pesquisa brasileira, que é o PL 7082, que vai acabar com a Conep. Quer dizer, isso aí também já passou em vários locais. Se isso acontecer, vai ser um desastre do ponto de vista da pesquisa brasileira, que é exemplar no mundo. Então, tudo isso nós estamos vivendo, esse processo que o Pedro lembrou muito bem, esse governo que fala sobre vai piorar, olha, se piorar agora, eu nem sei o que vai acontecer, porque tudo que fizeram de errado já foi feito, né? Então, isso é importante lembrar. Acho que Pedro, eu estava vendo uma entrevista que você concedeu também, e você diz o seguinte, né? Quer dizer, a economia seria assim enorme, né? Com essa quebra de patente, né? A economia e outra, vidas, né? A gente está falando de vidas seriam poupadas, né? E o lema da OMS é: ninguém está seguro até que todos estejam seguros. Não é isso, Pedro? Exatamente. Sobre essa declaração do secretário especial, se não me engano, do Ministério da Economia, eu sempre lembro, né, que na emissão da licença compulsória do efavirense, nos 5 anos seguintes, o governo economizou 100 milhões de dólares com apenas um medicamento. E eu posso aqui citar outros exemplos de como as patentes drenam recursos do SUS, né, e, por conseguinte, do erário brasileiro. Então, quer dizer, se a gente for olhar de um ponto de vista estritamente da economia, não existem argumentos. E eu queria trazer aqui também um fato curioso, né? Eu participei de uma reunião técnica que foi convocada pelo senador Nelson Trade, na qual havia representantes de inúmeros setores da sociedade, incluindo aí a indústria farmacêutica transnacional. E o senador Nelson Trade, ele fez uma pergunta categórica para o representante da indústria. Ele falou: houve algum caso de um país que emitiu licença compulsória e foi retaliado? E o representante da indústria, veja, não fui eu, foi o representante da indústria que falou: não. Então, a partir daí, o processo se desenrolou de uma maneira muito mais rápida, exatamente porque havia esse terrorismo ideológico, né, de que as licenças compulsórias fazem os países serem retaliados. Queria retomar só um ponto da fala do Dr. Dirceu, que eu considero também um dos pontos altos desse projeto de lei, que é a obrigatoriedade tanto do titular da patente ou do pedido de patente, como das autoridades públicas brasileiras, né, de fornecer as informações necessárias e suficientes. E aqui eu estou lendo o texto do projeto, tá, Marilu? Okay. Fornecer as informações necessárias e suficientes à efetiva reprodução do objeto protegido pela patente. Então, quer dizer, na verdade, né, se o sistema de patentes hoje fosse sério, todas as informações necessárias para a reprodução da tecnologia estariam no pedido de patente, mas não estão. Né? Então, frequentemente, as empresas que vão se dedicar à reprodução daquela tecnologia vão precisar de outras informações. Com esse projeto de lei, o titular da patente ou do pedido da patente está obrigado a fornecer essas informações, né? Como também as instituições públicas que possuírem essas informações, e aí a gente pensa exatamente no dossiê regulatório, né, que contém informações muito importantes para a reprodução de uma tecnologia, ficam obrigadas a compartilhar os elementos úteis. E também tem um outro ponto que é fundamental, que o Senado voltou após ele ter sido subtraído pela Câmara, que é o tema do material biológico. Né? A expressão material biológico está nesse projeto de lei, e quando a gente fala da reprodução de vacinas, é fundamental. Queria só contar um caso aqui, que como o doutor Dirceu é de Belo Horizonte, né, tenho certeza que ele vai apreciar, não houve nenhuma transferência de tecnologia da AstraZeneca, a Oxford/AstraZeneca, para o Instituto Serum da Índia. Não houve. A única coisa que aconteceu foi que a Oxford e a AstraZeneca mandaram uma caixa com material biológico, né, que é a chamada célula semente da vacina, né, e uma lista de instruções. E, a partir daí, o Instituto Serum da Índia começou a desenvolver
a tecnologia, em pouquíssimos meses, passou a ser o maior produtor mundial de vacinas, né? Então, querem nos fazer crer que é um processo impossível, querem nos fazer crer que não existe como, mas, na verdade, com essa obrigatoriedade de compartilhar informações, né, e com essa menção específica a material biológico, o processo de produção nacional fica muito mais próximo do que a gente pode acreditar. Perfeito. Agora, só para encerrar aqui, que o nosso tempo já está praticamente esgotado, a continuar essa desigualdade de vacina no mundo, né? A pandemia pode demorar quanto tempo para acabar? Rapidamente, aí eu queria a opinião dos dois. Essa pergunta é ótima para outro programa, mas vamos fazer rapidamente, porque realmente a pandemia em si ela pode até diminuir de intensidade, mas por várias razões. Primeiro, nós não sabemos muito certo sobre a durabilidade da resposta imunológica, as variantes novas. Então, o que está se sabendo mesmo é que vai ser necessário que esse processo seja continuado em 2 pontos. É muito importante que Pedro e eu estamos juntos nesse há muito tempo, do lado social. Porque eu não quero voltar à normalidade, né? Nenhum de nós quer voltar àquela normalidade anterior. Nós vamos ter que pensar o que vai sair disso para cuidar da população mais vulnerável. E segundo ponto de vista científico, se a imunidade, é bom falar isso para todo mundo, porque a vacina não funciona, tem gente morrendo. Evidentemente, não tem nenhuma vacina que é completamente eficaz. Vai ter um percentual, 5%, 10% de pessoas em risco. Então, vai ser muito importante 2 coisas para completar esse raciocínio. Primeiro é que tem que vacinar todos mesmo. Aí a Organização Mundial de Saúde tem toda a razão, né? Enquanto todo mundo não estiver seguro, ninguém estará seguro. E segundo, que é possível que esse processo de vacinação seja a semelhança do que acontece com a vacina H1N1 e da vacina da gripe. Nós vamos ter, vamos chamar de dose de reforço, pode chamar o nome que você quiser, né? Todo ano tem uma resposta com uma variante específica para essa coisa acontecer. E é claro que mais uma razão é outra coisa que é falado, vou me permitir tirar esse minuto aqui, porque muita coisa é falado que não tem problema da patente, o problema é a produção. Se aumentar a produção, acaba o problema. Mostra mais uma inverdade, porque vai ser necessário que esse processo de conhecimento em relação à vacina seja espalhado pelo mundo, para quando nós precisamos de uma crise como essa ou para outra crise, os locais já estejam preparados para produzir outras vacinas. Então, o momento é espetacular para isso. E, mais uma vez, tudo isso que está na lei estava também na proposta da África do Sul e da Índia, na Organização Mundial do Comércio, que não era apenas dizer que pode fabricar, era para entregar tudo de maneira correta e para lembrar para as pessoas que não estão diminuindo a possibilidade das indústrias ganharem, não, porque, inclusive, paga ela. Toda licença compulsória tem pagamento, um pagamento razoável para isso. Agradeço de novo o convite, Marilu. Muito obrigado. Pedro, bom te ver. Vou te mandar as coisas que eu tenho publicado recentemente. Mandarei em seguida. Muito um abraço bem. para todas e todos. Obrigada. Pedro, e você, o que você acha? Quando é que termina essa pandemia, caso se continue essa desigualdade na distribuição de vacinas no mundo? Bom, teve um editorial assinado por pesquisadores da Universidade de Duke que estimou que a desigualdade no ritmo de vacinação no mundo podia fazer a pandemia se arrastar por mais aí 7 anos. Eu não acho que seja uma estimativa pessimista, ou, né, eu não acho que seja muito, né, eu acho que seria bem razoável, porque a gente está vendo, né, a gente está em outubro, a gente tem vacinas desde dezembro, né, a gente tem países com uma cobertura vacinal muito alta que estão lutando contra a variante Delta. E como a variante Delta, pode aparecer uma outra variante. Então, quer dizer, a cobertura vacinal, eu tenho costumado dizer que a desigualdade na vacinação vai ser algo que nos envergonhará como humanidade nos livros de história. Eu sempre falo, eu tenho uma filha de 4 anos, e daqui a 20, quando ela me perguntar, fala, pai, como isso aconteceu? Eu vou ter uma resposta para ela, mas é uma resposta que me envergonhará enquanto ser humano. Me envergonhará enquanto ser humano. Então, eu concordo plenamente com o Dr. Dirceu, ou a gente amplia os lugares de fabricação ao redor do mundo
para que todas as pessoas consigam ser imunizadas o mais rápido possível. Meu ato falho, creio que não foi tão mal colocado assim. Perfeito! O mais rápido possível, porque é inadmissível a gente continuar perdendo vidas enquanto a gente já tem a tecnologia disponível para salvá-los. Muito bem, gente, eu quero agradecer muito aqui a participação dos dois, o Dirceu Greco, médico infectologista, professor emérito da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e presidente da Sociedade Brasileira de Bioética. Um abraço, Dirceu, até a próxima. Um abraço. E o Pedro Vilardi, coordenador do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual da Rede Brasileira pela Integração dos Povos. Um prazer também conhecê-lo agora, viu, Pedro? Já te acompanho há muito tempo. Um forte abraço, viu? Obrigado, Marilu. Prazer todo meu. Um abraço. Um abraço. Tchau, Pedro. Tchau, Marilu. Tchau a todos. Tchauzinho. Bom dia. Tchau, tchau. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.